preste atenção nesses 3 elementos. Uma coisa é olhar o que a doutrina oficial diz, e aí a gente deve não necessariamente bater de frente com pessoas e dizer, olha, com esse argumento eu não concordo. Eu, pessoalmente, não concordo com afirmações católicas na área soteriológica. Posso até respeitar, valorizar a pessoa, mas eu discordo, né? Eu não concordo com certas afirmações de diversos grupos religiosos, o que não tira a minha condição de ter um relacionamento, vamos dizer, comum, humanitário e bom com essas pessoas, mesmo pensando diferente delas, dizendo, olha, no meu entendimento, a base mais correta que a gente deve considerar isso. E a gente tem que olhar as questões históricas, né? Até a própria tradição católica, do Concílio Vaticano para cá, uma mudança significativa, né? E as próprias tradições evangélicas. Você vê, por exemplo, igrejas protestantes na Europa, a igreja luterana, anglicana e reformada em certos ambientes, se chegar um sujeito de uma igreja evangélica brasileira lá, ele vai ver aquilo totalmente irreconhecível do ponto de vista da expectativa deles. Então, existe uma mudança, né, no eixo da história a qual a gente deve prestar atenção e, lembrando da postura de Jesus, a gente sempre tem que ver a pessoa como pessoa e não simplesmente como se ela fosse uma declaração doutrinária. Então, é importante equilíbrio aí. Acho que esse é o ponto basilar e essencial, né? O José Sayão mencionou a questão dos samaritanos, eu lembrei na hora do caso de quando eles estão descendo em direção a Jerusalém e os samaritanos impedem eles, ou se opõem a eles ficarem no vilarejo, e aí os 2 irmãos, né, Tiago e João, já falam, Senhor, vamos fazer uma oração aqui para descer um fogo do céu e eliminar todo mundo, né? E a resposta de Jesus, ela é emblemática, ela falou, eu não vim aqui para destruir, eu não vim aqui para destruir a vida dos homens, mas eu vim aqui para salvá-los, ou seja, o papel de Cristo naquele momento era de apresentar essa transformação da forma correta, até porque, se nós formos pensar no desdobramento do texto bíblico, né, Jesus estava lidando em tese com seitas e com hereges, né? Se a gente for pensar no judaísmo da época, 3 facções pelo menos são citadas o tempo todo na Bíblia, né? Você tem os fariseus, os saduceus e os zelotes. Então, assim, você tinha interpretações diferentes, né? A gente conta essas brincadeiras assim, né? Que onde tem 2 judeus, tem pelo menos 7 opiniões diferentes. E aí, assim, a questão que Jesus está lidando, ele está fazendo o quê? Ele está, gente, olha o que a lei diz. Vocês estão fazendo o que a lei diz? Não, vocês interpretaram a lei de uma forma que favorece a vocês. E se a gente for pensar hoje, quando a gente fala de heresia, muitas vezes é exatamente isso que acontece. Ou seja, as interpretações que nós vemos que não estão baseadas na Bíblia, elas são interpretações particulares e que defendem um ponto de vista ou uma situação que é confortável para aqueles que as defendem. Seja uma questão de controle, não é? Como a gente vê em muitos movimentos religiosos ditos cristãos, onde há um controle massivo da liderança sobre os membros. Isso não é bíblico, ou seja, não tem como você referendar isso na Bíblia. E quando a gente menciona o caso de Jesus, Jesus mesmo vira para os discípulos dele no momento e fala assim, ó, Jesus, está todo mundo indo embora. Jesus fala, vocês também não querem ir embora, não? Não tem essa. Ou fica com ele porque quer aprender, ou pode seguir o seu próprio caminho. Então, assim, quando a gente vê o papel e a vida de Jesus, a forma como Jesus tratava, Jesus se envolvia, não se envolvia, e se relacionava com prostitutas, se relacionava com leprosos que eram excluídos da sociedade, eles não podiam nem entrar na cidade, as pessoas tinham ficado lá de fora, ele ia lá e fazia a cura. Samaritanos, fariseus, saduceus, todo mundo, todo mundo. Então, quando a gente vai pensar nessa questão da beligerância, é um negócio muito complicado. É exatamente de você desumanizar o outro, é isso que o Sayão falou, você vê o outro como eu gosto muito, né? Eu sou do mercado também, eu tenho empresa e tudo mais, então você vê o outro como um CNPJ. Você não vê o outro como uma pessoa, você não vê a pessoa como um CPF. É uma instituição, então você mata a pessoa pela instituição. E tem que acontecer o contrário. Você tem que matar a instituição pela pessoa, para salvar a pessoa. Esse eu acho que é o maior exemplo que a gente aprende aí com a vida e com os ensinamentos de Jesus.
Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem, né? Os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Parece que quando a gente lida com essas questões, a gente esquece das duas coisas, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Mas vamos dar uma caminhadinha, né? Já que a gente está falando dessa questão, né, de ver a questão de enxergar uma heresia, uma seita, enfim, de como lidar com ela, como é que o Novo Testamento, então, combate, né? Será que ela traz isso em público? Como é que era essa questão? A pergunta é muito boa, Suzy, e olha, e acho que isso ajuda muito a gente entender o contexto, né? Muitas vezes as pessoas pegam e citam, né, textos assim fora de contexto, dizendo, tá vendo, Jesus, ele não pegava mole com ninguém, ele era duro, ele chamava o pessoal disso, daquilo, e pega às vezes textos soltos, né, das cartas de Paulo, para tentar, né, assim, sugerir que aquele tipo de apologética faz sentido. Qual que é a diferença? A gente não vê Jesus, nem o apóstolo Paulo, entrando num tipo de proposta apologética no nível público. Então, veja bem a diferença. Paulo, quando escreve, ele não está colocando no jornal de Roma, ele não está colocando isso diante da sociedade romana para que o pessoal olhando lá veja, nossa, olha como esse grupo está brigando um com o outro, né? A gente vê um sinalzinho leve disso quando Paulo está lá em Corinto e ele chega lá diante de Gálio e aí tem toda uma confusão, né, por conta do conflito daqueles que estavam ali na sinagoga com uma proposta judaizante, né, e Paulo vai claramente dizer, olha, o gentil não precisa se tornar judeu para ser aceito por Deus. E quando existe tudo a confusão que é levada adiante de Gálio, aí Gálio diz, olha, eu estou aqui para discutir coisas sérias. Se for um problema da lei de vocês, eu estou fora, eu tenho mais o que fazer. E manda o pessoal embora do tribunal. Né? Então fica claro que uma coisa é eu, no meu ambiente de fé, na conversa com irmãos, chegar a dizer, pessoal, olha, esse procedimento não está bem. Olha, esse tipo de coisa não está certo. Olha, esse negócio de dizer que Jesus já voltou e ele está aqui vivendo com a gente não tem base bíblica. Isso é uma coisa. Agora, eu botar isso na rede social, eu botar isso publicamente, eu jogar isso no jornal, não era a atitude que a gente vê no Novo Testamento. Então, muitas vezes, aquilo que é chamado de apologética, vamos dizer, corajosa, acaba tendo um desdobramento equivocado. E quando a gente vê as falas de Jesus, Jesus também não está falando para qualquer pessoa. Jesus não chegou para a multidão e virou para eles e falou: raça de víboras, seus injustos e perversos. Jesus falou isso com líderes religiosos dentro do contexto, vamos dizer, da academia teológica judaica de interpretação. Esse pessoal estava acusando Jesus de uma série de coisas e estava prejudicando as pessoas. Jesus, por exemplo, não atacou o farisaísmo como movimento. Ele atacou os líderes, as pessoas, os cabeças, os que estavam dizendo coisas inaceitáveis. Então, não é verdade que a gente pode entrar numa espécie de conflito público a qualquer custo em nome da apologética, sem perceber o cenário como todo. Então, o Novo Testamento é muito nítido em não abrir mão da verdade, em apresentar os argumentos adequados para os diversos tipos de equívocos, desde o misticismo maluco, por exemplo, que a Suzy mencionou, de pessoas que estão se guiando por supostas visões que nós vemos lá entre os colossenses, né? O legalismo que é denunciado em Gálatas, ou as cartas de João que trabalham contra um pré-gnosticismo. O ensino bíblico é claro, ó, isso aqui está errado. Não tem como, né, você aceitar que aquele que nega que Jesus veio em carne está aceito na comunidade, mas não era
fora desse ambiente interno, e quando Jesus falava duro, ele falava com um grupo específico de pessoas. Então, não é, como a gente diz, né, jogar coisa no ventilador para ver o que vai dar. A coisa tinha direção e nitidez, e aqui a gente encontra um ponto de equilíbrio para entender a coisa adequadamente. É importante lembrar que o Sayão falou aí de Paulo em Corinto, mas na carta aos Coríntios, ele justamente puxa a orelha do pessoal por querer levar a público situações que eram internas da igreja. E, ou seja, se essas situações entre irmãos, os litígios, poderiam difamar o nome, imagina se Paulo colocasse pública uma exortação de um comportamento equivocado de interpretação da igreja. Isso seria muito mais nocivo. Então, trazendo para os nossos dias, talvez a nossa forma de lidar com a diferença interpretativa, ela esteja totalmente equivocada, porque a gente se utiliza das telas do computador como a nossa fortaleza. E aí a gente escreve um monte de coisa, e tem gente que até faz perfil falso para atacar os outros, né? E é um negócio assim que é louco, você não ganha a pessoa, você expõe um erro e você não resolve o problema. Ou seja, em vez de você talvez chegar, citaram aqui, eu acho, Mateus capítulo 18 no nosso chat aqui, que eu sempre lembro, né? Você tem um problema com seu irmão, você vai lá e fala com ele. Você vai lá e fala com ele. Você pode ter uma conversa amigável com qualquer pessoa de qualquer denominação. Eu tenho amigos que são da Igreja Católica, adventistas, presbiterianos, tenho até alguns batistas também. Tem gente que não tem nem a ver com cristianismo, tem contato, a gente consegue conversar, mas é conversa. Eu acho que, assim, na minha percepção, o impacto que é gerado pela vida cristã é muito maior do que a fala. Então, se você vive uma vida genuína cristã baseada nos preceitos da Bíblia, as pessoas vão aí atrás, as pessoas vão ficar, pô, por que sua vida é diferente? Por que você faz as coisas assim? E aí você vai ter a oportunidade de expor aquilo que está na Bíblia, de uma interpretação saudável. Claro, existem pessoas que estão, vamos dizer assim, amarradas a conceitos, a doutrinas que está aprendendo mesmo. E aí talvez você vai ser a pessoa que vai iluminar o caminho dessa gente que está precisando conhecer mais dessa doutrina saudável, sã, que está disponível no texto bíblico, né? O Jonatas, só aproveitando o gancho aí, me lembro uns anos atrás, teve um evento aqui em São Paulo que se pediram que vários líderes religiosos falassem sobre a paz. E eu fui chamado. E a minha palavra foi logo depois da do muçulmano, representando o Islã. E eu sentei e conversei com ele, olho no olho, uma conversa respeitosa, claro, com perspectivas tão diferentes. E depois alguém falou, mas como assim? Você foi falar junto com o muçulmano? Então agora quer dizer que você é muçulmano também? Eu falei, mas é lógico que não, né? Então eu já participei de eventos, até pela condição acadêmica, de conversas com judeus que seguem uma posição judaica ou tradicional, ou até mesmo mais secular, com muçulmanos, com católicos, com adventistas, com pentecostais, com gente de outras denominações, e isso não me torna um deles, mas me torna uma pessoa, né? É igual Paulo, ele entra no Areópago, começa a conversar com os caras lá, ele por acaso se tornou filósofo grego estoico, epicureu? Não, né? Então a gente tem que ver uma distinção, né? Qual é o papel que a gente está exercendo e como é possível, né? Paulo disse, se a gente fosse se afastar de todo mundo, tem que sair do mundo, né? É impossível. Então você precisa fazer essa distinção e todo mundo fica tranquilo porque o Sayão não é muçulmano. Tem mais umas questões aqui. A gente está se aproximando do final do nosso período de conversa. Vamos acelerar um pouco, senão a gente não chega lá. A gente tem que entender também agora o outro lado, né? A gente falou de como a gente lida com essas questões, como o Novo Testamento, na verdade, lida com essas questões de diferenças de interpretação, ou talvez até seitas e heresias, mas a pergunta é, com relação a isso, a gente já deu uma pincelada, mas é bom aprofundar essa questão dessa tolerância, até onde vai essa tolerância, né? Ou não apenas isso, mas como é importante você tentar entender o outro.
Eu não sei se a gente acabou falando um pouco aqui nas falas anteriores, mas assim, existe um limite para essa tolerância? Tem um ponto que a gente tem que parar. Não sei se a Suzy quer comentar, o Saião. Suzy, pode começar. Estava aqui dando uma olhadinha. Essa questão acho que é muito interessante, porque é retomar um pouco daquilo que eu estava falando, né? Do grande mandamento, da questão, né? Por que o Jesus, ele mesmo demonstrou essa questão, né? Como vocês mesmos falaram, né? Citando vários textos, ele sentava com os pecadores, ele sentava com gente totalmente diferente, ele demonstrou o amor à pessoa, né? Que ele encontrava, e isso independente daquilo que a pessoa acreditava, as diferenças que eles tinham, né? Então, a questão mais importante que o Novo Testamento traz é justamente essa. Você precisa, sim, assim, saber do que é a verdade, você precisa, sim, encontrar e seguir a verdade, mas isso não quer dizer que você vai acabar com todo mundo, sair batendo em todo mundo, sair, né? Eu acho que, na verdade, a grande questão tá ligada com a sua própria, um problema mal resolvido dentro de si mesmo. Então, a pessoa tem uma raiva, né, não sei, de pessoas, do mundo, né, e ela vai, muitas vezes, como você falou, se esconder atrás de um computador ou alguma, né, e soltar tudo. Não importa quem ele vai matar, né, só lembrando, assim, na Coreia tem sido o número 1 em casos de suicídio. Hoje em dia, um estudo mostrou que ele é o número 1 em casos de suicídio. E uma das maiores dificuldades é a questão de padrões, né? A sociedade estabeleceu um padrão, hoje todo mundo conhece aí K-pop, K-drama, K não sei o quê. E aí, se você não entra nesse padrão de que a sociedade assim, construiu, você não faz parte e você é digno de ser, assim, destruído, né? Então o pessoal joga pedras mesmo, e a internet é um negócio assim absurdo na Coreia. Eles matam gente com assim, comentários. Os comentários maldosos matam gente, e tem matado muita gente. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente está fazendo. Você está escrevendo, às vezes você nem está pensando naquilo que você faz. Quando a gente vê isso nas redes sociais, né, nos comentários, às vezes de YouTube, enfim, em ambientes assim, e a Bíblia traz claramente essa questão. Você não pode se esconder atrás daquilo que você tem. Se você está doente, você precisa de Jesus, você precisa reconhecer que você precisa dele, e só ele pode tratar, curar isso, né? Não é jogando a pedra no outro e matando o outro que você vai conseguir resolver essa questão, que não vai resolver nada, né? Então, Jesus mostra isso, assim, com as atitudes dele, como ele viveu. E ele ensina que a gente precisa viver o mesmo, o discipulado, né? Então, é o que a gente precisa ser, sal e luz do mundo, e não destruidores, né, de vidas. Então, nesse sentido, é muito importante, muito valorizado, né, a questão da tolerância. A gente precisa entender essa questão. Uma das dificuldades, né, que muita gente tem, em sintonia com a palavra sobre tolerância da Suzy, que na hora de definir doutrina no Novo Testamento ou na Bíblia, a coisa é feita de maneira seletiva, né?
Então, olha, a Bíblia diz que a gente tem que batizar dessa forma. Se você não batizou, então você está do lado do inimigo. Mas a Bíblia diz que você tem que perdoar o outro 70 vezes 7. Então a pergunta é por que uma pessoa valoriza demais um elemento e ela coloca em segundo plano o outro? Qual que é o critério seletivo? Então, um dos problemas que a gente vê é pessoas pegarem elementos secundários e transformarem aquilo numa espécie de elemento tão fundamental e decisivo que lhe dá licença de tratar todo mundo que pensa diferente com total aspereza. O Novo Testamento vai deixar claro para a gente que tudo que é feito na dimensão do Evangelho tem a condução do amor. A hermenêutica de Jesus é muito clara nisso, né, que todos os mandamentos são uma forma ou de amar a Deus e amar o próximo. Então, quando eu vou, por exemplo, questionar ou criticar alguém, a pergunta é o que eu estou fazendo? Provando que eu estou certo? Eu estou motivado para dizer, olha, esses caras merecem juízo, ou eu estou com a intenção de ajudar e salvar? Eu nunca me esqueço de uma conferência teológica que eu participei há alguns anos, e tinha lá um preletor que exagerou na dose e fez um comentário muito pesado sobre pessoas que fazem parte de uma tradição neopentecostal. O que ele não sabia é que tem um grande grupo neopentecostal ali. E esse grupo neopentecostal, ainda que pudessem ter seus equívocos e erros teológicos, estava ali com uma sede enorme de aprender. Eram, assim, crianças tentando tomar leite. E aí, quando eu vi que eles foram atingidos e alguns saíram ali do salão chorando, eu o chamei do lado, tive uma conversa com ele, abracei o pessoal e eles choraram comigo. E falaram, olha, a gente já tinha decidido ir embora agora, mas a gente entende que não podemos absolutizar uma palavra que foi dita sem total compreensão de toda a situação e a gente agradece. Então, o Novo Testamento valoriza demais a tolerância. Preste atenção nisso. Todas as cartas corretivas de Paulo e até dos demais apóstolos são um ato de amor. Não é que ele quisesse bater nos coríntios, ou chamar os gálatas de feios, ou fazer um bullying com os tessalonicenses. Não, ele estava vendo que eles tinham entrado numa pegada muito complicada, né? Tinha gente dizendo que não precisava mais nem comer nem trabalhar mais, porque a vinda de Cristo estava chegando. Então, Paulo, como uma atitude de pai, de mãe, né? Ele fala dos gálatas como eu sinto por eles como que tem dor de parto. Olha a linguagem. Tem uma igreja que deu trabalho doutrinário para Paulo, foi a igreja de Corinto. Olha o finalzinho de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, Paulo diz, todos os atos de vocês devem ser feitos em amor. Então veja, a apologética sem amor, o amor só vale se ele estiver ligado à verdade, senão ele é mero sentimentalismo. E a verdade só vale se ela for, juntamente com tudo, expressão de amor. Então, nesse sentido, eu já tive tantas experiências na minha vida de pessoas que tinham o seu entendimento bíblico totalmente equivocado. Um cafezinho, uma conversa amigável, um coração aberto, uma oração, mudou o cenário totalmente da pessoa, e não é importante se ele vai fazer parte da minha tradição ou não, se ele vai pensar tudo exatamente como a mim, se ele vai entender o que é a graça de Deus, o que é o evangelho, e se ele vai passar a amar a Deus e amar o próximo e entregar a sua vida num projeto de missão no reino de Deus. Ele pode até pensar um pouco diferente em certas coisas, e quando chegar diante de Deus eu vou saber se eu estava errado ou se era ele. A gente não está assim com essa bola toda como a gente imagina, né? Então é muito importante a gente considerar isso, né? Mas vamos para a nossa questão número 7 aí, a 8 já está englobada aqui nesse comentário, para a gente fechar com a 7 e depois partir para as perguntas. Ela levanta a questão do problema, não é, que nós enfrentamos nos nossos dias, quando nós esquecemos isso que você acabou de falar aí, né?
que é agir em amor, e nós agimos em violência, em beligerância, em atacar o outro, ou seja, quais problemas isso acaba gerando, não é? Na nossa realidade, no nosso contexto religioso, e até para aquilo que a gente já falou, né? Para o desdobramento dessa fé aí perante as outras pessoas, né? Eu fiz a pergunta. Quem quiser responder. Bom, eu vou, qualquer coisa, você e a Suzy complementem. Olha, o que a gente tem que entender? Qual que é o problema sério da beligerância? É que, assim, quando você lê o ambiente do Novo Testamento, você tem uma fé cristã incipiente, que está sendo conhecida no mundo. Aliás, conhecida até por coisas do tipo, esses caras são malucos, eles estão dizendo que a gente tem que amar o inimigo. O testemunho da antiguidade até mencionava que os cristãos eram os indivíduos incapazes de fazer mal a um inseto, a uma mosca, né? E essa era a maneira de se perceber, e o que vai acontecer? Hoje nós temos um outro cenário. O cenário é qual? De séculos de história, quando a tradição religiosa se associou ao poder e ela coleciona uma série de elementos, e olha, e todas elas praticamente envolvidas com projetos de poder, de violência e até mesmo de crimes históricos. Imagina a loucura você imaginar quando você pensa nos campos de concentração do nazismo, quando lá havia pastores e padres ajudando a acender o fogo, né? E que estavam associados ao ambiente político daquela época. Então, quando a gente percebe isso, quando você visita alguns lugares do mundo, você vai ver, olha, aqui o grupo X perseguiu outro e aí o líder foi enforcado aqui. Aqui houve uma matança. Você tem a história da Europa com uma série de guerras religiosas, né? E a gente tem esse problema de guerra religiosa até os dias de hoje. Então preste atenção nisso. O indivíduo secular, a pessoa que não conhece nada sobre Deus, que ele nem sabe o que é adventista, presbiteriano, reformado, católico, ortodoxo, maronita, ele nunca ouviu falar dessas coisas. O que ele vê quando ele percebe cristãos se debatendo, entrando em polêmica um com o outro, depois de uma história de tantas associações de violência e de guerra com a fé, essa pessoa diz, está vendo? Por isso que religião é coisa de maluco. Religião é gente mal intencionada, que quer dominar os outros, e para isso a pessoa faz qualquer coisa. Portanto, o desdobramento disso é que é muito grave, muito sério, porque serve como um escândalo de fé. O Jonatas mencionou 1 Coríntios, quando Paulo diz, olha, vocês têm um problema, resolvam entre vocês. Mas como assim? Irmão está brigando com o irmão e levando isso num tribunal perante pessoas descrentes, vocês não estão vendo? Então, imagina só, se isso acontece assim, imagina a gente, por exemplo, discutir sobre escatologia, sobre pré-tribulacionismo ou pré-milenismo e anatematizar, amaldiçoar o sujeito do outro lado porque ele tem uma posição diferente e fazer isso em público. O desdobramento disso é absolutamente, né? Como eu tenho conversado com pessoas descrentes, seculares, e muitas vezes o que eles dizem, olha, eu já ouvi tanta coisa, minha cabeça está tão confusa, o senhor pode me ajudar? Por que existe tantos grupos e eles parecem que estão brigando um com o outro e para ver quem é mais importante, quem é mais bonito na foto. Então, nesse sentido, esse tipo de atitude conflitiva cria uma resistência, uma oposição e até abre um caminho para uma espécie de possível perseguição da própria igreja, porque a pessoa não sabe fazer distinção do que está acontecendo. Continuando um pouquinho daquilo que você está falando, Saião, isso leva, em vez de a gente ser sal e luz do mundo, né, a gente acaba levando a destruição dessa forma, né? Então, a gente
se a gente conheceu a verdade e essa verdade está ligada a um amor incondicional, da que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para salvar e para a gente ter a vida eterna, não faz sentido, e a Bíblia nos traz isso, né, fala assim, que a gente vai ser conhecido, amem-se uns aos outros, porque vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, né. Então, realmente não faz nenhum sentido a gente brigar um com o outro, e principalmente em público, né, assim, levar isso a ambientes que desconhecem até a questão da fé, onde a gente deveria levar esse amor, né, de Deus a ser conhecido. Então, realmente, vai totalmente contra aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, o que Jesus nos ensinou. Ele veio, assim, em pessoa, para nos ensinar isso de uma maneira tão clara, tão forte, né? Porque eu acho que a gente às vezes não se dá conta do que significa isso. É o próprio Deus, né, que é o Criador dos céus e do universo, ele se limitar ao tempo e ao espaço e vir para o mundo salvar a gente. É uma coisa assim, inimaginável. Ninguém nem nunca pensaria em algo assim, né? Um Deus ser capaz de fazer isso por amor. Então, realmente, você entrar em guerra, você está levando outras pessoas à completa destruição, sendo que a gente deveria fazer justamente o contrário, é o que Deus enviou seu Filho para mostrar, assim, de uma maneira tão, assim, forte, o que a gente deve seguir, né? O caminho que a gente deve seguir. A gente vai caminhar por um lado completamente oposto a isso, né? Finalizando, só queria colocar enquanto Sayão e a Suzy estavam falando, eu lembrei de duas situações muito interessantes, né? A gente fala da necessidade de nós termos atitudes que reflitam aí o amor de Deus através de Cristo Jesus, e a gente aprende no Novo Testamento que nosso alvo é a estatura de Cristo, né? Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar isso em algumas das suas cartas Colossenses e tudo mais, e Efésios também. Mas aí a gente vê duas situações muito interessantes quando Jesus, por exemplo, ele está no Getsemane e Pedro, que a gente descobre depois que foi Pedro, corta lá a orelha do centurião, do soldado que vai prendê-lo, e Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você acha que se eu não convocasse, não viriam miríades e miríades de anjos para me defender? Ou seja, o que eu faço aqui, eu faço porque eu quero fazer, não é porque eles têm poder para fazer. E quando Jesus já está pendurado na cruz e as pessoas zombam dele, ele diz aquela frase, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso para mim gera um impacto tão grande, porque a gente tratar a diferença interpretativa com intolerância vai completamente contra a atitude de Cristo com aqueles que estavam matando ele, eles que estavam encerrando a sua vida. Então, essa questão, eu acho que é assim, eu não tenho tantas experiências, eu aqui me alimento um pouco até das experiências do Sayão, mas a quantidade de gente que chega e que é destravada por uma conversa é impressionante. De você conseguir alcançar o coração da pessoa com uma palavra bem colocada, com uma explicação, com um esclarecimento, com uma informação, e a pessoa simplesmente ela nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado isso. E aí a coisa anda. Então, bater, agredir, você está gerando, na verdade, inimizade, né? O Sayão mencionou isso numa mensagem lá atrás, isso ficou na minha mente, que toda guerra, ela é uma guerra civil, porque todos nós somos irmãos. Então não existe o outro. Existe um irmão que está entendendo uma coisa diferente. Não um irmão, talvez, na fé, mas alguém que tem a mesma origem. E que eu preciso ser sal e luz na vida daquela pessoa. Então vamos caminhar para as perguntas, né? Só uma Sim. questão que eu me lembrei, Jonatas. Eu lembro que tinha alguns grupos
que o pessoal veio, né, procurar para falar assim, não, você tem que, né, dar um ensinamento aqui falando, né, de por que fulano está errado, por que fulano está errado. E aí eu peguei, né, sentei com essas pessoas, né, falei assim, gente, se a gente fizer isso, a gente perde completamente a pessoa. Assim, antes mesmo de a gente conseguir falar de Jesus para elas, né? Você perde a pessoa. Então, em vez de fazer isso, por que a gente não fala do amor de Jesus e da graça que ninguém conhece? Porque a graça de Deus é algo que nunca ninguém imaginaria. É o que Jesus fez, né? Ele quebrou muita gente com amor, né? Ninguém nunca imaginaria. Então, quando você traz o ensinamento verdadeiro, com amor àquela pessoa, entendendo, né? A gente lembrando da mulher samaritana com quem Jesus foi falar. Jesus se aproximou de uma pessoa completamente, assim, né, estranha, né? Uma mulher, uma samaritana, né? Tudo isso. E isso quebra, o amor quebra a pessoa. E a pessoa, você ganha o direito de falar, você ganha o direito de ser ouvida, né? E aí você vai poder expor também a verdade nesse amor, né? Então, acho que é muito importante a gente lembrar disso. Viu, Suzy e Jonatas, eu estava me lembrando de Lucas 7, né, quando Jesus vai na casa do Simão, e o Simão preparou tudo para o debate teológico, para ele ganhar de Jesus e humilhar Jesus, e Jesus se presta a ser humilhado, permitindo que a mulher pecadora venha beijar os seus pés, né? E aí o Simão fala, tá vendo, esse cara não é de Deus, ele não ia deixar uma mulher desse tipo fazer isso com ele. E quando Jesus vai repreender Simão, a beleza do texto é tão emblemática que o texto diz que, virando para a mulher, disse a Simão. Quer dizer, para ele não bater tão pesado no Simão, ele até desvia o olhar e diz, Simão, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu cheguei aqui, você não fez nada de boas maneiras para comigo, e você não vê que essa mulher. Quem que você acha, Simão, que. Olha a pergunta de Jesus, que ama mais, né? Então, quer dizer, meu amigo, quando eu vejo o exemplo de Jesus, eu fico desse tamanhozinho assim, me escondo debaixo da mesa, porque é espetacular. Ali em Jesus a gente vê onde está o equilíbrio entre tolerância e beligerância, onde está o equilíbrio entre a relação com a verdade e com o amor, né? Ou seja, o nosso objetivo é ser seguidor de Jesus. Amém, amém. Assim, muitas das perguntas que nós recebemos, elas são bastante específicas. Eu estou tentando pegar as mais abrangentes aqui, mas tem uma pergunta muito boa que na hora que ela apareceu, eu já achei ela aqui, eu vou colocar, foi a do Paulo, eu achei ela muito interessante. Por que nós não temos liberdade de interpretação se somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós? Achei boa a sacada dele, ele pegou o que a gente Muito falou e... boa. Muito boa. Então, olha lá, Paulo, o que que a Bíblia nos fala sobre que o Espírito, quando vier, Jesus vai dar toda a orientação lá em João 16, ele nos guiará toda a verdade. Então, se o Espírito aí inspirou a palavra e o entendimento da palavra corresponde à intenção do Espírito, se o Espírito está agindo em mim, ele vai me levar a uma sintonia mais profunda e plena com a palavra. Onde é que o Espírito interpreta? Onde é que o Espírito entra? O Espírito não entra no significado do grego, nem do hebraico, porque isso está no dicionário. Eu não tenho como entender a palavra simplesmente aleatoriamente. O Espírito não se opõe ao estudo. Paulo fala claramente para Timóteo, ó, persiste em ler. Ele mostra a importância. Aliás, as cartas, os livros da Bíblia são livros porque eles são um convite ao estudo. A diferença do Espírito é que o Espírito trabalha em nós, abrindo as defesas do nosso coração para receber a palavra divina, e esse Espírito nos conduz à mesma fonte que inspirou, que é o próprio Espírito. É como uma pessoa saudável que tem desejo de beber água de boa qualidade.
Então, assim, o espírito não é um foco hermenêutico, não é que, olha, eu senti aqui que quando Paulo escreveu a carta para Filemão, ele estava falando da Nova Jerusalém, mas está errado, porque ele não está falando da Nova Jerusalém. Esse sentimento subjetivo não pode ser atribuído ao espírito. O espírito tem uma função diferente da subjetividade, ele nos encaminha para a própria palavra. Eu também achei interessante aqui a pergunta do João Carlos, ele fala, a partir de que época surgiram, né, as seitas, essas facções, ou sectarismo, né? Ou se já existia isso no Antigo Testamento, já existia isso? Como é que funciona? Então, do ponto de vista formal, você não tem uma coisa que você possa classificar assim como seita, mas a gente tem nitidamente uma distinção daquele grupo que está sintonizado com a aliança e a palavra divina e os que recusam isso. Isso começa em Gênesis. Você já tem uma separação entre Abel e a sua descendência de fé e Caim. E você depois tem Jacó e Esaú. Você vê o povo se envolvendo com a influência dos cananeus na terra, e eu acho que se tem um ponto que eu poderia dizer, olha, quando é que você acha que começou uma postura provavelmente sectária? Eu diria 1 Reis, capítulo 12, quando o Jeroboão diz, olha, quer saber de uma coisa? Se eu quiser ter poder, se eu quiser ter controle, eu preciso fundar uma nova religião. E aí Exatamente. Ele faz o santuário em Dan, faz em Betel, ele institui festas novas, ele faz toda uma criação religiosa com os seus fins. Então, assim, específicos, a base aparece em 1 Reis 12, e quando a gente chega no Novo Testamento, o exemplo mais nítido, assim, que a gente pode chamar de seita, são os samaritanos. E dos grupos religiosos controvertidos, aí o Jonatas mencionou, fariseus, saduceus, o pessoal do deserto, que alguns vão chamar de essênios, né? E aí alguns outros grupos menores. É interessante que essa questão do Novo Testamento, não é? Quando a gente chega lá e Jesus chega e encontra esse cenário montado, a gente pode voltar um pouco na época de João Hircano, por exemplo, e dos Macabeus, que eles são o grupo que vencem e assumem ali meio que o poderio da parte religiosa, e os grupos ficam circundando eles, são esses aí que a gente vai ver. Tem um grupo que vai embora para o deserto, tem um grupo que vai fazer... Não, vocês só acreditam numa parte do texto. É interessante estudar esse período da história para você entender mais ainda sobre o período em que Jesus está enfrentando ali. A gente falou um pouco disso, mas essa foi uma pergunta que foi recorrente. Que a questão do que é uma heresia a gente definiu no início, mas quais são os pontos que não são essenciais, né? Ou seja, várias vezes apareceu essa pergunta, quais são os pontos essenciais e quais são os que não são essenciais? A gente podia dar uma pincelada nisso aqui, né? Então, não é essencial a maneira como você organiza a sua eclesiologia. Se a sua igreja tem presbíteros, obreiros, evangelistas, se ela tem uma liderança central, se ela tem um Supremo Concílio, se ela tem uma convenção, se ela tem uma junta, ou seja, o fato de uma igreja ser luterana, ser batista, metodista, isso não implica numa heresia, isso é variável, isso não é algo definitivo que alguém pode dizer, só o meu modelo está certo, acabou. A maneira como a gente entende a ceia do Senhor e o batismo, né, o seu grau de sacramentalidade, como é que eles devem ser administrados, né? Acho que só para você ver, esse é o complemento da mesma pergunta, ou seja, quais seriam as doutrinas básicas para toda a cristandade? Então, você está falando das que não são e das que são, né? Então, e a gente, por exemplo, as posições sobre escatologia, se a pessoa é milenista, se ele é pré-milenista, isso não é decisivo ao ponto da gente dizer, olha, quem tem uma posição escatológica, essa pessoa necessariamente é herege. Não é assim, né? A maneira como nós entendemos elementos da pneumatologia, né? Ou seja,
a pessoa acredita nos dons espirituais, milagrosos para hoje ou não, ela é cessacionista, não é, ela entende que existe um batismo do Espírito Santo ou não entende, a pessoa quer uma liturgia, vamos dizer, mais efusiva e cheia de manifestações emocionais fortes, ou ela quer uma coisa mais organizada, de perfil mais racional. Todos os elementos são secundários. Do que a gente não pode abrir mão? De quem é Deus, um Deus só, revelado na revelação geral e na revelação da Escritura, que subsiste como um só ser em três pessoas. Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, profeta, sacerdote, rei, o Messias, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, totalmente divino, totalmente humano, que fez a obra de redenção completa, de salvação suficiente, somos salvos pela fé, pela graça, única e exclusivamente pela obra de Cristo, e temos a Bíblia como única regra de fé e prática, como referência, e esse Cristo Jesus, centro de toda a revelação da Bíblia, é Deus homem que esteve entre nós, fez a obra de redenção e voltará para trazer a culminação daquilo que é o reino de Deus. Isso é o fundamental. Se alguém nega Cristo, nega as Escrituras, nega a Deus e nega a salvação, essa pessoa não está dentro daquilo que a gente pode chamar doutrina cristã da igreja raiz, primitiva, revelada para nós no Novo Testamento. Só um esclarecimento, quando a gente fala negar Cristo, está falando também negar as suas naturezas, né? As características, claro, né? Porque as pessoas até não, Cristo é um cara legal, mas essa parte aqui eu já não consigo entender, então isso também cai dentro do bojo. É verdade. É cristologia, né? Tem uma pergunta aqui da Isilda, né? Quais seriam, né, os limites dessa tolerância, que a gente está falando de tolerância, né? Até onde, né, a gente pode ou deve, como é que a gente lida com isso? Então, aí nós temos que entender do que é que a gente está falando. Então, por exemplo, qual é o limite da tolerância em relação às doutrinas fundamentais e essenciais da fé, em relação à declaração teológica e doutrinária? Limite zero, não há limite. Se alguém falar, não, Jesus Cristo não é o Senhor, a Bíblia não é a palavra de Deus, aí não tem concordância. A definição é nítida, eu como cristão, seguidor de Jesus, não abro mão dessas verdades. Eu posso até dizer isso com muito amor, com muito respeito, escutar outra pessoa, mas não há condição de nenhum tipo de tolerância. Agora, nas questões secundárias e menores, será que eu não vou poder conversar com um presbiteriano, eu não posso participar, não posso ir pregar numa igreja metodista, eu não posso participar de um encontro com o pessoal da Assembleia de Deus? Claro que sim, porque o que nos une é mais importante do que aquilo que nos diferencia. Mas aí diz, então, como é que eu devo proceder, por exemplo, com pessoas de uma tradição mais distante, por exemplo, como o católico romano, ou com um adventista do sétimo dia, ou com um grupo diferente? Depende. Por exemplo, se tiver um grupo presbiteriano me convidando para a gente fazer uma reunião para falar sobre batismo, é claro que não vai dar certo, porque nós temos perspectivas diferentes. Então, essa união, por definição, ela é impossível de acontecer. Eu posso até ter uma conversa, né? É diferente você ser ecumênico do que você trabalhar no que a gente chama de um diálogo interconfessional. Até porque eu quero saber por que aquela pessoa pensa assim, qual é a base da sua tradição, sem precisar concordar com ela. Mas, por exemplo, se um grupo católico chegar e dizer assim, olha, nós queremos assinar um manifesto de que somos contra o aborto, porque o aborto significa uma ameaça à vida humana, e nós entendemos que esse é um valor cristão essencial. O senhor assina? Claro que assina. Agora, se o grupo católico falou, eu queria que você assinasse aqui comigo que a única autoridade religiosa reconhecida por Deus na Terra é o Papa. Você concorda com isso?
Eu vou dizer, não concordo, eu penso diferente. Então, a minha relação de proximidade diz respeito até onde eu sinceramente posso andar junto com a pessoa. Então, se um grupo adventista da congregação cristã, de um grupo, vamos dizer, católico, fala, olha, nós precisamos que o Brasil todo tenha um Novo Testamento na sua mão. Você participaria de um projeto de distribuição gratuita de Novo Testamento na mão de todos os brasileiros? A minha resposta é sim, porque eu concordo. Agora, se aquele grupo me convidar ou me chamar para um nível de comunhão em que isso não acontece de fato, eu vou continuar amando, respeitando, mas dizendo, olha, é diferente, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu tive uma situação bem difícil, Jonathan, de Suzy. Uma pessoa pediu para eu fazer uma oração especial por alguém em Jerusalém. E a pessoa vinha de um outro costume, de uma outra tradição. E eu fiquei numa situação muito difícil, porque a pessoa falou, olha, a pessoa pediu para você fazer uma oração, e que é para ungir com óleo de Jerusalém, e a gente vai fazer aqui por um pastor consagrado na Cidade Santa, para abençoar a pessoa. O senhor poderia fazer a oração? Aí eu falei, ixi, olha, eu amo muito vocês, pessoa, quero fazer oração, mas eu não vou fazer isso. Ah, mas por que não? Eu falei, porque se eu fizer, eu não estou sendo sincero, né? Porque eu não acredito que Deus vai responder por causa do óleo. Eu não acredito que a oração em Jerusalém é mais forte que no Brasil, então eu posso até fazer um teatro aqui para a gente manter, vamos dizer, a amizade, né? Mas eu não vou me sentir bem depois. Então, eu faço a oração agora, pode orar pela pessoa, mas eu não consigo achar que orar em Jerusalém e com óleo sagrado vai trazer um resultado diferente. E a pessoa aceitou de boa, mas eu tive uma dificuldade, porque eu tinha que respeitar a pessoa, tratá-la de maneira digna e, ao mesmo tempo, não abrir mão, né, daquilo que era a convicção verdadeira para não fazer um negócio sem autenticidade. Melhor nem falar das experiências no Rio Jordão, mas vamos embora. Pois é, pois é. Eu acho que nós estamos chegando no finalzinho da nossa live. Mas Teve pode uma pôr questão mais aqui umas duas ou eu três achei aí. interessante uma questão aqui, que foi, na verdade, uma provocação, que é essa daqui, ó. A doutrina é uma heresia que deu certo. Achei bem interessante, mas é bom que já divide, né, as duas coisas. Não, a doutrina não é uma heresia que deu certo, né? A doutrina, ela é a consequência de uma avaliação sensata de diversos aspectos que estão presentes na própria Escritura. Então, o consenso, depois de analisar todos os elementos, por exemplo, sobre as naturezas de Cristo, é muito difícil você não chegar à conclusão, né, de que Jesus, de fato, é totalmente humano e totalmente divino. A discussão é como é que isso se relaciona. Então, não dá para a gente dizer que deu certo, né? Aliás, tem heresia que costuma, entre aspas, dar mais certo, porque ela apela com mais facilidade até um caminho de manipulação das pessoas, né? Então, se eu falar que eu vou fazer a igreja do Monte Saião, eu vou fundar, eu vou dar um óleo santo aqui, né? Que vai curar toda ferida nas costas, tem chance de muita gente achar que esse negócio pode dar certo. Tem muita gente que faz movimentos nessa direção, né? E aí tem muita coisa que dá certo, mas não está certo. E a doutrina, por definição, não segue por esse caminho tão populista assim. O pessoal está pedindo para não terminar a live. Aqui tem uma mensagem de fé, esperança, né? Eu queria entender a passagem quando Jesus diz em Mateus 23:15, seria o caso dessas seitas e heresias que muitas pessoas seguem? São os Bom, ais, né? Os ais de Mateus 25, né? 23, quando ele começa, ai de 23, vocês e tal. O texto diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Veja, Jesus, como a gente mencionou, ele não está
abrindo o leque para publicamente jogar uma palavra de peso sobre todo mundo. Ele está falando de líderes religiosos corrompidos que se aproveitavam. Jesus menciona, por exemplo, que alguns desses líderes eram pessoas que faziam longas orações e depois devoravam as casas das viúvas. Então, ele está claramente condenando a atitude religiosa e ética reprovável desses líderes. E qual é o problema desses líderes? Que eles desencaminham uma série de pessoas e impedem. Jesus falou, vocês não entram e não deixam os outros entrar no reino de Deus. Então, Jesus está confrontando esse pessoal diretamente. Mas, curiosamente, desse grupo de fariseus sai o quê? Um apóstolo Paulo, um Saulo. Outros deles vão se converter. Nicodemos é desse ambiente também. Então, a gente tem que ter uma visão assim mais nítida, mais equilibrada. E, de fato, a gente, quando pensa em seita ou num caminho teológico errado, tem que pensar em grupos diferentes. Tem pessoa que está num caminho doutrinário muito comprometido, não porque a pessoa seja um fariseu de Mateus 23, é porque ele foi levado nesse ambiente e ele não conhece. Uma vez eu estava em Moçambique e eu vi um rapaz que não conhecia nada do evangelho e entrou num grupo muito controvertido e depois ele disse, olha, eu ouvi uma vez a explicação sua e eu agradeço a Deus que me libertou. Ele não estava envolvido porque ele era perverso, não, porque ele foi desencaminhado. Tem pessoas que entram num processo desse por mera tradição. Você não tem culpa de ter nascido naquele ambiente. E ele só viu isso desde pequeno. Por isso que você tem que fazer uma distinção muito grande entre um mestre da lei e um fariseu de Mateus e essa pessoa. Agora, tem pessoas não, que estão, às vezes, na liderança de grupos, né? E às vezes a pessoa pode estar até formalmente num grupo, entre aspas, ortodoxo. E ele usa da sua posição para um desencaminhamento espiritual, doutrinário e ético. Nesse caso, essa pessoa merece toda a repreensão. Eu conheço gente que tem até grande visibilidade, né? Muita presença no universo digital e que ensina o que é errado e com o qual a gente não pode concordar de jeito nenhum. Pegando só um gancho nisso aí, Sayão, eu acho que é interessante aquela coisa que você mencionou, né? Quando Jesus ele ia tratar dessas questões, ele tratava com as lideranças, né? Ele não espalhava isso, mas assim a gente vê esse texto mesmo de Mateus 23, Jesus está falando ali com aqueles que, em tese, eram as autoridades interpretativas da lei para aquela época. E aí eu acho que isso para a gente vale muito. Quando você tem um líder, quando você tem uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, e você tem acesso a ele, obviamente, porque se você é seguidor de Instagram, não adianta muita coisa, né? A pessoa pode estar em outro estado, em outro país até, né? Mas se você tem acesso e você tem a oportunidade de confrontar, a confrontação é mais do que bem-vinda para tentar transformar a postura daquela pessoa. A experiência não é, tipo assim, o que a gente acumula de experiência nesses últimos anos não é muito favorável, mas pelo menos você tentou fazer aquilo que está dentro do que a Bíblia ensina. Você chegar na pessoa e confrontar. A gente tem casos, né, de seitas e heresias tão capazes de destruição, como é o caso do famoso Jim Jones, né, Sayão, que os caras vieram, através de uma interpretação bíblica maluca, se mataram na Guatemala, não, desculpa, foi na Guiana? Guiana. Guiana, então os caras vieram para Guiana, saíram dos Estados Unidos, vieram para Guiana e todo mundo se matou. Então, pode ser fatal uma heresia, né? Então é importante, se você tiver a oportunidade de mostrar o caminho, e para aquelas pessoas que seguem, você não vai fazer o mesmo tipo de confrontação, você vai fazer a tolerância que nós mencionamos, da conversa, de tentar chegar e libertar a pessoa dessas amarras que ela muitas vezes está aí envolvida. Eu acho que a gente já, assim, tratou bastante, né? E algumas perguntas são bastante específicas, mas estão dentro de tudo que a gente já falou, né? Então, eu acho que a gente pode ir encerrando hoje, e quem sabe a gente marca aí uma outra live falando um pouquinho mais, talvez, de alguns outros assuntos dentro desse, né?
Mas eu acho que é importante a gente terminar falando isso. O que a mensagem do próprio Deus, né, que se faz humano, que se faz carne, né, traz para a gente é exatamente esse amor que traz a verdade. Então, é o amor que com a verdade vem iluminar e vem ensinar e vem salvar a nós. Então, o que a gente precisa fazer agora que a gente conhece isso, a gente precisa falar desse amor, a gente precisa viver esse amor, a gente precisa levar esse amor. Então, é muito importante nós, como cristãos, como seguidores desse Cristo, vivermos isso. Então, eu gostaria que a gente pudesse viver mais isso, né? A tolerância, no sentido de amar mesmo as pessoas e pregar isso através da nossa vida, através de tudo que a gente tem. Tá? Então, boa noite, obrigada a todos, né? Jonathan, Saião. Queremos agradecer aí a presença de todo mundo que acompanhou e espalhe esse conteúdo, né? A live, ela continua, ela fica aqui, divulgue esse conteúdo. Talvez você tenha uma pessoa que está enfrentando alguma dificuldade, está passando por alguma dúvida a respeito da sua caminhada de fé. A gente espera ter esclarecido e estamos à disposição, claro, para conversar, para tentar esclarecer alguma coisa que ficou aí. Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima. Bom, eu também quero agradecer e dar uma palavra final importante e aproveitar para convidar todos, né? Você que está aqui em São Paulo, no próximo domingo, às 10h30, nós temos a nossa celebração semanal ali na IBNU, né? Na Transamérica Berrini, aqui na cidade. Você pode ter a informação detalhada. Inclusive, nesse domingo teremos a Ceia do Senhor, teremos um momento muito especial, você está convidado. Mas eu tive muitas pessoas perguntando aqui, olha, mas o que eu posso dizer dos católicos, dos adventistas, desse grupo, daquele grupo, e o que é que a gente pode dizer a respeito dessa situação? A gente precisa deixar claro que qualquer grupo religioso que coloque qualquer tradição, qualquer referência em paralelo com a Bíblia e que dispute autoridade e lugar de proeminência igual, claramente está fora da doutrina essencial e a gente não tem como concordar com isso. De fato, é uma postura herética. Só que a pessoa que está diante de você, ela não é a declaração de fé. A pessoa que conversa com a gente, né, eu tenho me surpreendido muito na minha vida, encontrando pessoas que são dos grupos religiosos mais diversificados, mas na hora do vamos ver, é o Nicodemos. Você olha para o rótulo da pessoa, quando você vê o conteúdo, você vê outra coisa. Eu tenho tido experiência de conversar com gente até do ambiente nada a ver com o cristianismo, onde você vê busca, sinceridade. Sabe por quê? Porque além do nosso mundo de discussão teológica e religiosa, existe uma coisa extraordinária chamada ação poderosa do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando vai agir no coração de alguém, não tem fronteira, não tem rótulo que segure. Uma pessoa, por exemplo, dentro de uma tradição não cristã, tem uma visão de Jesus. Uma pessoa num ambiente talvez religioso controvertido, na sua sinceridade busca a Deus, e ele tem uma iluminação, ele tem um momento, e aí quando ele está naquela dor, naquela crise, ele tem dúvida, ele quer buscar ajuda. E olha, eu vou dizer a verdade, quantas dessas pessoas, na minha vida, não só em relação a mim, outras pessoas chegam, olha, eu descobri isso, o senhor me ajuda? E você quer saber mais? Quantas pessoas eu vi dentro da tradição evangélica, criado e nascido numa igreja, numa denominação, que lá adiante falou, puxa, agora eu entendi o que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eu sempre achei que se eu desse o dízimo na igreja, se eu frequentasse todo domingo, se eu fizesse uma série de coisas, eu ia ganhar pontos com Deus e Deus não ia deixar eu passar por problemas difíceis. Agora eu entendi o que significa, pela graça vocês são salvos.
por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras que vocês fazem para que ninguém se ache orgulhoso, importante ou se glorie. Então é muito importante acompanhar o movimento do Espírito de Deus no coração das pessoas, para que você, que é seguidor de Jesus, independente do rótulo que você carregue, seja um canal de bênção no reino de Deus. Um abraço muito forte para todos, Deus abençoe, e a gente sempre em compromisso com a verdade e com o amor ensinado pelo Senhor. Um grande abraço para todos.